Quer saber um pouco mais sobre Guerra Fria, período da história marcado por paz impossível e conflito improvável? Vem comigo que nessa sequência de vídeos explicarei alguns detalhes sobre esse tema. Contexto esse, inclusive, presente na série Stranger Things. Se você quer compreender por que a ONU foi criada, quais os motivos daquele jornalista ser tão lunático e o que motivou a invasão soviética nos Estados Unidos, vem comigo que esse será o tema dessa sequência de vídeos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. Então, aperte seus cintos e partiu para o conteúdo! Ao se ouvir o termo Guerra Fria, é impossível não lembrar as inúmeras piadas infames que as pessoas fazem com esse tema. Tais como, Guerra Fria foi a disputa entre Polo Norte e Polo Sul, ou a disputa comercial entre duas marcas de geladeiras, e entre outras piadas que eu já listei no Desinformando História sobre Guerra Fria. Deixarei um link aqui caso você curte essas coisas infames. Mas vamos aqui para o conteúdo. É importante nós definirmos o que significa Guerra Fria. Qual o porquê desse nome? Não é porque é Polo Sul, Polo Norte, tem nada a ver com isso. Nós dizemos isso daí porque foi uma rivalidade ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, no qual eles não travaram nenhuma guerra diretamente. Estados Unidos não atacou o território soviético, nem vice-versa. Os conflitos que ocorreram aqui foram indiretos, tais como no Vietnã, nas Coreias, na África, na América, ou seja, ao redor do mundo inteiro. Uma vez definido o que é Guerra Fria, vamos entender agora por que ela ganha esse nome, esse apelidinho de Guerra Fria. Porque geralmente quando se fala de guerra, nós falamos de armas de fogo, daí Guerra Quente. Por ser um conflito indireto, ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, no qual eles queriam sempre mostrar que era melhor do que os outros, não só no assunto de guerra, e sim em todas as partes que nós veremos em detalhes, eles não usaram armas diretamente. Daí o termo Guerra Fria, porque se arma significa fogo, guerra quente, você não utilizar a arma, Guerra Fria. Entendeu a sacadinha? É por isso que nós chamamos, porque Estados Unidos e União Soviética não travaram nenhum conflito diretamente. Foi só a questão de ideológica. Se um fazia algo, o outro queria fazer algo melhor ainda para falar, olha, eu sou melhor do que ti, toma cuidado comigo. Veremos alguns detalhes mais à frente, vamos com calma. E ao explicar alguma coisa em história, é sempre importante nós sabermos qual é o contexto que isso se aplica. E no caso aqui da Guerra Fria é pós Segunda Guerra Mundial. No término desse conflito, qual que foi a grande marca? Primeiro, a Alemanha foi que causou no rolê, vamos assim falar de forma resumida aqui. E a Alemanha era tida como a indestrutível. Ela começou causando a guerra, no qual ninguém conseguia frear Hitler. No entanto, a primeira derrota de Hitler, e que culminou as demais, foi na Batalha de Stalingrado, contra a União Soviética. Tem um filme muito bom que retrata essa batalha, que é Círculo de Fogo. Calma, quando fala Círculo de Fogo, na tradução em português nós temos dois. Esse da Segunda Guerra Mundial e aqueles de robôs gigantões. Não é o do robô, tá? Não fica empolgado não. Vou deixar aqui uma foto do filme, que em inglês quer dizer Enemy at Gates, ou seja, inimigos no portão. E vai retratar essa batalha de Stalingrado. Resumindo aqui, como é que a União Soviética vence isso? Juntando dois fatores. Primeiro, a União Soviética convocou o General Inverno, esperou o inverno chegar, no qual o inverno russo é extremamente rigoroso, a Alemanha não conseguindo usar seus potenciais como os bombardeiros, os tanques e tudo mais, e aí tendo que ser soldado por soldado. E sem contar que os soldados russos já estão acostumados com frio, já conheciam o território, e é lógico, não podemos deixar de fora a bravura e o empenho, a estratégia militar que os russos entraram nesse conflito. Mas o importante é, União Soviética vence a Alemanha desesperadamente vai jogar toda a sua força para Stalingrado para tentar recuperar, e no que ela faz essa manobra, do outro lado, lá no Oceano Atlântico, Estados Unidos e Inglaterra fazem uma empreitada no famoso dia D. Isso daí aniquilando a Alemanha. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, pelo menos essas batalhas da Europa, quem saiu com um sintoma assim, ó, eu sou bom, eu sou maioral? A União Soviética. No entanto, os Estados Unidos não deixou isso barato. O que eles fizeram? Estouraram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, forçando o Japão a se render. Muitos questionam se tinha necessidade de estourar essas bombas. Os Estados Unidos falam que sim, porque foram bombas que mataram algumas pessoas, mas que preveniram a morte de outras. Mas o importante que está aqui é, os Estados Unidos quis demonstrar o seu poder de força. Meio que, ó, União Soviética, se liga, hein? Olha o que eu tenho.
toma cuidado, você derrotou a Alemanha ali, a primeira batalha, mas olha os brinquedos que eu tenho, você não é tão boa assim. O poder de destruição dessas duas bombas que eles lançaram em Hiroshima e Nagasaki, a Little Boy e a Fat Man, foi algo nunca visto pela humanidade. Então, isso daí chocou. Tanto que tem essa frase do Einstein aqui, perguntaram a ele, Einstein, quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial? E ele fala, da terceira? Não sei. Sei da quarta, que serão paus e pedras. Por quê? Se os Estados Unidos fez essas armas nucleares, estouraram, e fez aquele estrago só um país, e ao se tratar de guerra, o que você acha que os outros países irão fazer? Algo que equivala esse poder. Ou seja, o que isso resultaria com a vida humana? Pum, destruiria a Terra. Por isso que seria paus e pedras, porque a Terceira Guerra Mundial seria avassaladora. E é importante ressaltar que depois dessa Segunda Guerra Mundial, eles ficaram temendo um novo conflito. Vendo isso, a União Soviética também se viu obrigada a criar suas armas nucleares. Só que ela foi um pouquinho mais além. Já eu volto nesse tema. Tanto que esse período após a Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como paz nuclear. Por quê? Se tivesse um conflito, acabaria com o mundo. Então eles temeram o início desse novo conflito. E mais uma vez, é por isso que é a explicação do termo Guerra Fria. Que os dois principais rivais, Estados Unidos e União Soviética, não podiam entrar em conflito direto, porque senão acabaria o mundo. E como é que ficou a geopolítica desse momento? Ficou conhecido como mundo bipolar. Também tema de várias piadas infames. Ah, estava alegre, outro dia estava triste? Não. Mundo bipolar é porque tem dois polos mandando. Quais são esses dois polos? Vocês vão cansar de ouvir o nome desses dois países, que é Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No qual, um representando ideologicamente os Estados Unidos, e os Estados Unidos levantando a bandeira da liberdade e da democracia. Do outro lado, a União Soviética, que levava a bandeira da igualdade da sociedade e tudo mais. De um lado, os Estados Unidos defendendo o ideal do mundo capitalista, querendo propor que sua forma de pensar e organizar o mundo é melhor, e do outro, a União Soviética socialista. O contrário, nada que os Estados Unidos fizer, nada que vier do capitalismo é bom, propondo os seus ideais. E ao ouvir o termo indireto, não ache que os países pegavam leve um com o outro. Pelo contrário, eles pegavam muito pesados. Eles queriam, inclusive, excluir a existência do outro. Esse era o ideal deles. Já que você não podia destruir através da guerra, Winston Churchill criou esse termo chamado cortina de ferro, que para os países capitalistas isolarem e meio que ignorar tudo que vinha do mundo socialista e vice-versa. Isso daí não podia ter troca de informações entre esses dois mundos. Tanto que isso daí se materializou no Muro de Berlim. Por quê? A Alemanha foi derrotada primeiro pela União Soviética e depois entrou os Estados Unidos, França e Inglaterra. O que eles fizeram? Para evitar futuros Hitlers, governos totalitários e tudo mais, eles dividiram a Alemanha entre os países vencedores, que ficou em 4 blocos. Sendo que um bloco União Soviética, socialista, e o outro capitalista. Os países capitalistas unificaram tudo numa Alemanha e o bloco socialista deixou na República Democrática Alemã. E aqui, esse muro separava literalmente dois países. Isso daqui não é só algo simbólico, foi uma marca que atravessou, separando famílias desses dois lados. Então fica assim, eu resolvi cortar esse vídeo aqui na metade porque ele estava ficando muito longo. No próximo vídeo nós continuaremos a falar sobre Guerra Fria. Nós abordaremos algumas características que irão perpetuar esse conflito, tais como a corrida armamentista, nuclear, tecnológica, espionagem, entre outros aspectos. Se você gostou da forma como articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para nós. E, para encerrar, eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, minha esposa, a linda diva, que sempre me ajuda muito no canal. Muito obrigado, amor! Também não poderia deixar de agradecer a Júlia pela ajuda que ela deu no enquadramento, na paciência que ela teve aqui para arrumar o melhor ângulo, e ela também está dando uma força na edição desse vídeo. Brigadão, Júlia! E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! E esse daí você aperta o dedo em mim que ele centraliza. Guerra Fria, no qual nós tivemos conflitos em... 1, 2, 3 e... Guerra Fria, no qual nós tivemos conflitos impossíveis. Improváveis. 1,